Olá, hoje iremos rever uma nova história que ela vai passar ao mesmo tempo em aspectos religioso, político e econômico. No caso do econômico, ele vai ficar para a semana que vem. A gente vai ver a Reforma Protestante, vai rever a Reforma Protestante e o absolutismo. Na Reforma Protestante, iremos estudar as características religiosas e no absolutismo, as características políticas, fazendo a ponte entre as duas. Aí vamos começar pelo título, né? Reforma Protestante. Reformar. O que a gente entende por reformar? Reconstruir, atribuir uma mudança. Como essa blusa, por exemplo. A gente vai pegar o todo e vai fazer uma modificação. Pode ser uma manga, pode ser a diminuição do tecido, um acréscimo na manga. O mais importante é que o todo ele permanece e o que a gente acha que não é interessante, a gente vai modificando. Era o que acontecia na Reforma Protestante. Aí a gente tem a definição, movimento religioso que rompeu com a autoridade da Igreja Católica, dando origem a novas religiões. Por que o surgimento de novas religiões? A Igreja Católica dominava o cenário da época, só que a sociedade ela foi evoluindo, principalmente na questão econômica. Quando ela se firmou, quando a Igreja Católica se firmou, era uma sociedade estamental, ou seja, parada, à base de troca, com regras muito rígidas. Mas a partir do século XVI, essa realidade ela vai mudar. Tem o comércio, a Igreja ela condenava a usura, por exemplo, cobrar impostos muito altos por um empréstimo, aumentar muito os preços dos produtos. Só que nessa época eles viviam do comércio e eles precisavam da questão comercial para sobreviver. Então tinha que ter uma religião que equilibrasse a questão espiritual e a questão econômica. Aí existiram várias reformas, mas em 3 lugares elas são mais importantes: na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra. Na Alemanha a gente tem o luteranismo ou a reforma de Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano, um cara super inteligente, bem ligado na questão da religião. E ele condenava muito a posição da igreja, de algumas pessoas da igreja da época, com a cobrança de indulgências, o aumento do patrimônio. E aí ele dava aula na Universidade de Wittenberg, ele colocou na Catedral de Wittenberg as 95 teses, e a base principal das 95 teses era salvação pela fé. Então, se você tiver fé e praticar boas ações, você será salvo. Você não precisa pagar dízimo, você não precisa ofertar terras ou bens materiais. Basta ter fé. Aí o rei da época, Carlos V, não ficou muito feliz, né, com essas 95 teses, porque ele confrontava a igreja, que era a igreja vigente na época, fez a dieta de Worms, que foi uma espécie de uma entrevista. E aí ele perguntou a Martinho Lutero se ele realmente ressaltava o que estava ali nas 95 teses. Ele disse que sim, que o pensamento dele era aquele, que ele iria continuar com o pensamento dele e não iria mudar. Aí ele foi liberado para voltar para Wittenberg, mas ele foi acusado de heresia, fugiu para o interior da Alemanha. E lá no interior da Alemanha ele começou a propagar o pensamento dele e a livre interpretação da Bíblia. Aí o luteranismo ele foi se espalhando por várias regiões. Teve um fato que aconteceu, que foi Thomas Müller. Ele era um radical religioso e ele entrava nas casas, tentava catequizar as pessoas. Quem não queria, ele agia com violência, chegando até a matar. Aí Martinho Lutero disse que ele era um cão raivoso. Por quê? A religião ela é espiritual. Você tem que se identificar com aquela questão religiosa. Ela tem que fazer parte da sua vida. Ela não pode ser obrigada. E aí, pela dieta de Spira, ele conseguiu propagar o luteranismo pelo interior. Aí ele escreveu um livro, junto com Melanchthon, Confissões de Augsburgo, que ele colocava ali os princípios do luteranismo. Continuam as escrituras sagradas, fé como única salvação, aí o fim do celibato, supressão das imagens, livre interpretação da Bíblia, substituição do latim, porque normalmente as missas eram rezadas em latim, uma grande parte da população era analfabeta.
E aí ele achava assim, cada região, a missa deveria ser no idioma da região, para que as pessoas entendessem e pudessem participar melhor. Aí a gente vem o segundo reformista, que é João Calvino, que ele vai ter uma visão bem diferente de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele se fixava muito na questão da fé. Toda a problemática dele era em relação à questão da fé. Já João Calvino, ele foi além. Ele entrou na questão da fé, na problemática da fé, inclusive ele foi inspirado pelas ideias iluministas, por Martinho Lutero, mas ele também entrou nos aspectos sociais e no aspecto religioso, nos aspectos sociais e religioso. Aí a gente tem instituição da religião cristã. Ele organizou a teoria da predestinação, o homem está predestinado à salvação. A fé, ela só indica que você está no caminho certo, que você está no caminho da salvação. Aí, como eu falei, além da religião, ele partia para o aspecto social, político e econômico. Ele passou a pregar na Suíça, ele era francês, conquistou a região, passou a ser líder religioso, e aí ele controlou a vida social, a vida religiosa e política. Ele montou um consistório, que era um órgão que estabelecia a censura, em relação à roupa, em relação ao comportamento, horário de ficar na rua, existia até o toque de recolher. E nas ordens eclesiásticas ele organizava a sociedade, como essa sociedade deveria viver, como eles deveriam se organizar, seguindo a questão do calvinismo. E o calvinismo é bem parecido com as religiões com algumas religiões que a gente tem agora, e ele era bem simples. Ele pegava um galpão, juntava o grupo no galpão, colocava uns bancos de madeira, e ali ele abria a Bíblia e escolhia um tema, a família, o amor, a fé, e ali ele ia discutindo aquele tema, conversando sobre aquele tema. Aí o mundo era dependente da vontade de Deus, ele também aceitava as escrituras sagradas, o batismo e a Eucaristia. Aí observem que eles não faziam mudanças radicais, Eles pegavam o corpo e modificavam apenas uma ou outra coisa. Aí a gente tem a reforma que eu considero mais banal, que foi a reforma de Henrique VIII. Henrique VIII, ele era casado, queria se separar da mulher, só que ele já era casado há quase 20 anos, tinha uma filha. Ele queria se separar da mulher para casar com Ana Bolena. Tentou fazer esse divórcio, a igreja não permitiu, por quê? O casamento já estava consumado. Pela lei da Inglaterra, a mulher ela pode continuar reinando, porque ele queria ter um filho para que o filho continuasse o reinado. Só que isso não seria necessário, já que a mulher ela pode ser rainha e pode continuar o reinado do pai. Aí ele rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana, que não tinha grandes diferenças da Igreja Católica, não. O objetivo dele foi mais conseguir a questão do divórcio, e com o ato de supremacia, ele se tornou chefe político e chefe religioso. Porém, ele manteve os preceitos católicos. Então, assim, ele não teve grande mudança na sua reforma. Aí a gente tem a contrapartida da Igreja Católica, que é a contra-reforma. O número de protestantes está crescendo cada vez mais e o número de católicos diminuindo. Aí a igreja ela precisava recuperar esses fiéis. Aí Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus. Os participantes eles eram considerados soldados de Cristo. E aí eles iriam propagar a fé católica. Como isso seria feito? De todas as maneiras possíveis. Por exemplo, eu sou professora de História, sou católica, e aqui nas minhas aulas, na minha comunidade, eu vou propagando a fé católica, vou conquistando cada vez mais. Se tem um grupo que é protestante, eu vou conversando, vou conquistando esse grupo. Aí ele escreveu um livro que falava sobre os exercícios espirituais, a importância da religião na nossa vida, o que ela traz para a nossa vida, os benefícios que ela traz para a nossa vida. Aí esse movimento ele foi criado para restaurar o catolicismo, como eu já falei, e diminuir o protestantismo.
O Papa Paulo III fez o Concílio de Trento, foram mais de 25 sessões, e essas sessões elas tinham o objetivo de resolver os problemas da fé. Como é que a gente vai fazer uma unificação, criar preceitos que sirvam tanto para a igreja quanto para a sociedade? Seria uma renovação, né? Uma maneira de continuar seguindo todos os princípios da Igreja Católica, porém se adaptando à sociedade da época. Aí ficou a salvação pela fé e prática de boas ações, culto à Virgem Maria e aos santos, né? Na reforma de Lutero, o uso de imagem ela foi retirada, a existência do purgatório, o celibato, ou seja, o padre continuava sem poder casar, a hierarquia eclesiástica e a indissolubilidade do casamento, não era permitido o divórcio. E aí, com a Contra-Reforma, eles reconquistaram vários fiéis e teve um processo de unificação. Em algumas regiões, o catolicismo vigorava e em outras regiões foram surgindo o protestantismo, né? Outros tipos de religião. E aí, de acordo com o que você se enquadrava, com o que você achava que era melhor, você ia seguindo aquela religião. Aí a gente vai ver o aspecto político, né? A gente tem o clero, que tem uma influência muito grande, mas a gente também tem a questão do absolutismo, que surgiu nessa época, que vigorava nessa época, em que os reis eles tinham o poder total, o poder absoluto para governar. A gente tinha o rei no topo da sociedade, o clero, a nobreza sempre vinculados ao rei, e aí a gente tinha o resto da população, comerciantes, artesãos, camponeses e por aí vai. Aí, para justificar os abusos do rei, surgiram alguns pensadores. E aí esses pensadores analisavam as atitudes do rei e tentavam justificar, como foi o caso de Nicolau Maquiavel, no seu livro O Príncipe, que ele dizia que os fins justificam os meios. Então, muitas vezes, a gente não entende por que o rei está fazendo aquilo, mas no final a gente sabe que vai dar certo. E mais do que isso, os fins justificam os meios. Então, o que ele está fazendo para conseguir um objetivo, e para chegar àquele objetivo, ele pode fazer tudo porque ele é absoluto. Aí a gente tem Thomas Hobbes com Leviatã, que é o deus fenício do caos, que mostra uma sociedade em pleno caos e através do poder despótico, o rei ele vai tomar as decisões. Porque quando a sociedade está num caos muito profundo, muitas pessoas mandando fica difícil. Então, quando o poder ele é concentrado, ele é despótico, ele é absoluto, aquela pessoa ela vai agir nas diferentes esferas e vai resolver todos esses problemas, pelo menos na teoria. Aí a gente tem a teoria que mais pegou, que foi a de Jacques Bossuet, que diz que o rei tem o direito divino de governar. Por que que eu nasci rainha e você nasceu plebeu? Porque eu fui escolhida por Deus para governar. Então, se eu fui escolhida por Deus, eu não posso ser contestada, porque eu tenho um poder absoluto e eu sei exatamente o que eu estou fazendo, mesmo que não aparente. Eu sou guiada por Deus, minhas decisões elas são guiadas por Deus. Então, essa questão de divinizar o rei surgiu lá no século XVIII, mas até a atualidade ainda tem, né? Como é o caso da Inglaterra. Eles já fizeram vários plebiscitos para acabar com a família real, mas aí eles não querem porque tem todo um misticismo, toda uma cultura em torno da realeza, né? Aquela história do sangue azul, né? De ser diferenciado e tudo mais. Aí a gente tem um absolutismo em algumas regiões. Vamos começar pela Inglaterra. O primeiro representante, Henrique VII, ele venceu a Guerra das Duas Rosas, né? Que foi entre a família Lancaster e a família York. Casou com Isabel de York e fundou a dinastia Tudor, que é a dinastia dos inteligentes. Eles sempre se apropriavam do conhecimento para poder governar. Um de seus filhos, Henrique VIII, aquele mesmo que fez a reforma anglicana, porque esses assuntos eles estão em conjunto, né? Estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele centralizou o absolutismo, ou seja,
ele se tornou absoluto, né? O pai dele iniciou esse processo e no governo dele toda aquela imagem de rei absoluto, de poder total, de governante que dita todas as regras, foram concentradas em Henrique VIII e ele promoveu um grande desenvolvimento econômico. Participou de várias guerras, conquistou várias regiões e melhorou muito a questão da economia. Aí a gente tem a última representante mais importante, né? Tivemos outros reis, mas a Elizabeth I era tudo. Ela arrasava. A Inglaterra ela se tornou a maior potência econômica, política e cultural. Não precisa dizer mais nada, né? Ela tinha a frota, ela tinha o exército terrestre, percebeu que não existia uma frota naval forte, organizou uma frota naval, conquistou colônias, desenvolveu o comércio, tinha colônias que eles massacravam os colonos, ela tirou a colônia de exploração e passou a tornar uma colônia de desenvolvimento. Então, o governo dela foi muito dinâmico, com desenvolvimento econômico muito grande, chegando ao apogeu, que é o desenvolvimento máximo. Tanto é que foi a Era de Ouro inglesa. E é importante ressaltar que ela governou sozinha. Ela não casou, pelo menos oficialmente, não teve filhos. Então, uma mulher governando com mãos de ferro. Na Inglaterra, ele sempre tem essa questão entre anglicanismo e catolicismo. Então, sempre tem um rei que apoia o anglicanismo e persegue os católicos e um rei que é católico e persegue os anglicanos. Como ela não teve descendentes, o primo dela, Stuart, o primo dela da dinastia Stuart, Jaime I, sucedeu. Aí a gente começa uma nova dinastia, que é a dinastia Stuart. Aí Jaime I, ele enfrentou a conspiração da pólvora, que foram os primeiros conflitos que surgiram no governo dele, porque eles estavam acostumados com o governo de Elizabeth I, um governo arrasador, dinâmico, uma superpotência, né, idade de ouro. E aí, quando chega outra pessoa, eles ficam um pouco receosos, né? Será que essa pessoa vai ter a mesma capacidade que ela tinha de governar? Vai ter mãos de ferro, como era o caso dela? E aí surgiram alguns conflitos no parlamento, mas aí, rapidamente, ele se posicionou e resolveu esses conflitos. Aí a gente tem Carlos I, o problemático. Carlos I era aquele tipo de rei que dizia assim, eu mando, todo mundo obedece, eu não quero saber de nada. Assim que ele assumiu o governo, ele assinou a petição dos direitos, que dizia que ele só poderia convocar o exército ou adotar medidas com a ajuda do parlamento. Só que ele era o tipo de cara que fazia o que queria. Então, ele convocava o parlamento quando era interessante, seguia as ideias do parlamento. Quando ele achava que não precisava, ele tomava as decisões sem o parlamento. Então, os parlamentares eles começaram a criar uma oposição em relação ao governo dele, até que teve uma guerra civil, uma guerra interna, em que Oliver Cromwell participou dessa guerra, e aí Carlos I fugiu e depois ele foi degolado. Aí Oliver Cromwell ficou no poder, se tornou o Lorde Protetor da República, só que com a sua morte voltam os descendentes da dinastia Stuart. Aí vem o último, que é Jaime II. Ele era extremamente neurótico, principalmente com a questão das traições. Ele era a favor do catolicismo, odiava os anglicanos e ele mandava matar e não queria saber. Quem fazia oposição ao governo dele, qualquer coisa. Por exemplo, ele estava discursando ali no parlamento, aí tinha um parlamentar que se levantava, eu não concordo com o que você está falando, deveria ser assim, assim. Ele já achava que o cara era traidor, e aí ocorreram várias prisões e vários assassinatos. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai mexer com a classe alta, né? Os nobres eles se sentiam desprotegidos no governo dele, porque ele era extremamente radical. Aí, por conta disso, o parlamento se reuniu e resolveu dar a região ao genro dele, Guilherme, que era casado com a filha dele. O genro dele assumiu,
ele foi assim bem menos radical, mais flexível, teve um governo mais pacifista, mais organizado. E aí depois da dinastia Stuart vem a Hanover, chegando até o Windsor, que é o que a gente tem na atualidade. Então a gente observa que a questão religiosa e a questão política, elas estão atreladas, né? É uma sociedade que está em desenvolvimento e tudo precisa alcançar esse desenvolvimento. Tanto a religião tem a necessidade de novos olhares, como o absolutismo, ele também tem a necessidade de descentralizar a questão do poder, porque no absolutismo era tudo centralizado, mas com o passar do tempo, as pessoas perceberam que esse poder centralizado não era bom, e aí tiveram a necessidade de descentralizar. E aí cada rei que vai governando, ele vai dando a sua contribuição, ele vai atribuindo o seu papel, alguns fazendo um bom governo, outros promovendo um governo ruim, né, gerando muitos conflitos, mas aí, com o passar do tempo, eles vão percebendo que esse regime absolutista ele não é bom, e essa descentralização, aos poucos, ela vai se fazendo, vai se organizando, até que acaba o absolutismo. E na próxima aula a gente vai ver o aspecto econômico, que também está atrelado ao religioso e ao político. Beijos e até a próxima aula.